Agora, quero trazer uma outra questão, mas envolvendo daí já a política nacional e o atual governo e essas conversas com o Congresso. Porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que o governo ainda está buscando uma alternativa para recompor os 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão que foram vetadas pelo presidente Lula quando ele sancionou a lei orçamentária anual. Ele justificou que o valor foi retirado de funções sociais importantes, como Bolsa Família, Vale Gás, e que o Palácio do Planalto está buscando um meio de entender as demandas sem sacrificar os gastos essenciais do governo. Então, o ministro querendo sinalizar que, olha, nós estamos sendo responsáveis porque esse dinheiro ajudaria muita gente e seria destinado a isso, por isso que o presidente vetou. Cola, hein, Luiz Felipe Dávila? Ué, o ministro não assistiu 3 em 1 a semana passada, tivemos recorde de arrecadação, aumentou a arrecadação. Não foi isso, Alan, que a gente conversou? O Piperno elogiou bastante aqui a capacidade do governo arrecadar mais. Ué, se tem mais dinheiro no caixa... A cara do Piperno. Se tem mais dinheiro no caixa, qual que é o problema? O problema era se tivesse arrecadado menos, e aí tem a pressão. E aí, hein, Fábio Piperno? O que eu disse é exatamente assim, que se arrecadou mais, é claro que vai ser muito mais fácil para o Congresso falar, então agora tem dinheiro, agora eu quero mais. Eu acho que o ministro Rui Costa deveria sugerir, não só para o parlamento, mas como para muitos outros atores políticos do país, uma entrevista publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo da ministra Simone Tebet. Simone Tebet falando lá de caça ao custo e de como como dar qualidade aos recursos investidos. E por conta disso, mostrando a Simone Tebet que nós estamos com lupa avaliando um monte de gastos, inclusive INSS, as bolsas, até mesmo recursos que vão sendo repassados aí para prefeituras, governos e tal, para poder, inclusive, cortar alguns desvios, alguns excessos. Eu quero até trazer aqui a fala do ministro Rui Costa sobre isso. Estamos dialogando. Para você acrescentar 5 bilhões, você precisa tirar de algum lugar. Foi tirada do Vale Gás, Bolsa Família, universidades. Tem lugares que tirou 20% do orçamento de manutenção daquilo. Ou seja, aquele órgão ou aquela escola ou universidade não funcionará o ano inteiro se o valor fosse mantido. Por isso que houve o veto. Estamos buscando alternativas de atender às demandas solicitadas sem sacrificar, eventualmente, o funcionamento de órgãos tão essenciais ou de funções sociais tão importantes como o Vale Gás e o Bolsa Família, mencionou o ministro Rui Costa. Ô, Evandro, você sabe o que me incomoda nesse tipo de discurso? O Dávila deu uma aula aqui de como que funcionam as emendas, né? A destinação das emendas para as cidades. Outro dia o Dávila falava sobre isso, o que parece que a emenda é para uso pessoal do parlamentar, que não vai para uma cidade, que não tem um objetivo social, não é isso. Então, assim, está tirando de uma determinada área, mas o fato de ter emendas também está chegando recurso na cidade, né? Lógico que tem algumas que são desviadas, etc., mas você tem aí um desenvolvimento, não é? O poder executivo não é assim, só o dinheiro do poder executivo é válido, e o do legislativo, né? Então, eu acho que essa fala dele, né, de que é muito populista, estou tirando aqui do Bolsa Família, do Vale Gás e estou destinando a emendas, não é bem assim. Agora, poderia cortar privilégios da máquina pública, por exemplo, poderia cortar subsídios, aí que dá para cortar, né? Exatamente aí. Vamos dar um caminhozinho para o Rui Costa, vamos ajudar a vida dele? Por favor. Super salários, 9,3 bilhões, 9,3, ele está falando 5,6. Você pegar aí os penduricalhos, mais 3,5 bi, pronto. Aí, Rui Costa, só aí já arrumei uns 11 bi pra você. É só fazer a bancada do PT votar. Eu quero ver cortar privilégio. Eu quero ver lá cortar super salário. O que foi, Pedro? Mas é verdade. A bancada do PT votar, fazer o Congresso votar. Não, vai lógico. Lógico, o PT vota, se estiver lá, vota. Não vota não. O quê? Eu quero ver. Eu duvido que esse ano de cortar super salário. Se votar, eu e o Alan Gani vamos aqui começar o 13 em 1 aplaudindo a bancada do PT. Gravem isso, por favor, gravem isso. Vai gravar mesmo. Inclusive faz parte da proposta de reforma. O segredo também vai aplaudir. Faz parte da reforma. Aqui o PT, votar a bancada. Da proposta de reforma administrativa. Inclusive a ministra Esther Dweck já falou sobre exatamente o tema super salários. Você acredita, hein, Gustavo Segré? Olha, quando eu vim ao Brasil, me falaram: nunca confie em quem começa uma frase dizendo: veja bem
deixa comigo, fica frio, porque traduzindo seria, se alguém te diz, estou saindo, é que ainda não saiu. Estou chegando, é que ainda está longe. E quando fala, buscamos alternativas à tradução, e não temos a mínima ideia de onde vai sair esse dinheiro. Mas é muito fácil, concordando com os meus colegas que buscam o cuidado e a responsabilidade do recurso público. Corta viagens dos aviões da FAB para coisas que não são prioritárias. Vai quando viajam para o exterior com uma comitiva menor, vai para hotéis mais baratos e você cuidando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, você vai conseguir fazer uma poupança muito boa, e isso sem contar aquilo que está propondo Dávila perfeitamente. Super salários, tem um monte de coisas que podem ser cortadas, cargos de confiança, militantes que não agregam nada, mas que tem aí no partido e temos que dar um empreguinho, um cabide de emprego aí. Tem muita coisa que poderia ser, mas uma coisa fica muito clara. O que estão buscando alternativa é que ainda não tem alternativa. Agora, 5h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Por favor, voltem porque vocês percebem que o negócio é bom aqui. Ô, Fábio Piperno, vi que você discordou aqui do nosso amigo Gustavo Segré e dos nossos outros colegas. Explique por quê. Bom, primeiramente é muito fácil falar em militantes, difícil é falar em militares. Se for cortar o privilégio dessa gente, o que se gasta com pensões e tudo mais com essa turma, até porque eles passaram ilesos pelas reformas da Previdência que foram feitas aí ao longo do tempo. Até porque... E por que não faz agora? Eu gostaria muito que se fizesse mesmo, porque se tivesse uma reforma em pauta, esse seria o primeiro ponto que eu defenderia, porque passaram por todas. E não teve uma voz da direita que falasse, olha, tem que também incluir essa gente aí. Não? Eu falei. Você quer que eu pegue os vídeos gravados eu falando? Texto disso, falei. Porque eu vou te falar, na última reforma da Previdência... Na última reforma, na última, 2019... Na última. Aliás, eu tenho vontade de mandar trazer umas canecas de chope para você. Aliás... O debate ele começa a ficar assim. Defendi a ferro e fogo, eu falei que é uma vergonha ter regime especial da Previdência. Na Previdência tem que ter uma regra única para todos os brasileiros. Por que tem que ter gente que tem uma regra diferente dos outros? Então, assim... Foi citado militares também, né? Lógico que citado militares. Lógico que foi citado militares. Porque eles escaparam de todas até hoje. Não só falei, como escrevi artigo contra, porque é um absurdo mesmo. É um absurdo ter regra especial. Muito bem, Porque tem um cidadão que tem uma regra que o outro não vale para o outro. Ué... Ô Piperno, mas você entende que o PT também não teria interesse em levar essa proposta à frente, em votar essa proposta que foi falada aqui pelo Luiz Felipe Dávila sobre o corte de penduricalhos, de super salários que poderiam abrir um caminho para esses valores que hoje são buscados, procurados pelo ministro Rui Costa? Eu já vi muita gente do PT falar dessa questão dos super salários, inclusive outro dia ministro externo do EC, que deve entrar na reforma que o PT está propondo. Essa turma gosta de falar. Eu quero ver votar. Eu te falei, 3,5 bi do penduricalho está na gaveta do Senado, já foi aprovado na Câmara. Isso. Mas, o governo não tem maioria? O governo não tem maioria? Onde o governo tem maioria? Outra coisa, não faz sentido a gente ter o judiciário mais caro do planeta. No Senado. Não faz. Davi, o presidente do Senado é Davi Alcolumbre, que não é exatamente um governista. Ele é governista de conveniência. Rodrigo Pacheco, faz o Davi Alcolumbre tirar essa moto. Então, aí o negócio mas escuta, Alcolumbre não tirava do não tem freezer. Uma declaração de ninguém do governo fala assim, tira o pó, tira a teia de aranha dessa gaveta aí, ó, pega essa matéria, põe em votação 3,5 bi. Olha aí, amanhã, sai amanhã, no Diário Oficial. Você acha, Piper, para arrematar? Não, está faltando também iniciativa de alguém, então já que o governo é tão favorável, por que ele não pressiona? A ministra já falou sobre isso, ela quer está propondo algo muito maior, inclusive. O corte de todos, o corte de todos os super salários para que ninguém ganhe acima do teto. Isso vai duas questões diferentes. Mas isso não criaria uma disputa com o Congresso, porque ele já falou que ele gostaria de tocar a reforma administrativa. Uma reforma administrativa que tem que fazer, tem emenda constitucional, é uma outra história. O outro é assim, a matéria já está aprovada na Câmara, precisa votar no Senado, precisa só tirar da gaveta do Senado, é 3,5 bi amanhã. A outra tem que apresentar um projeto de lei, tem que discutir, um negócio. Você não precisa de dinheiro hoje para liberar a emenda até junho. Isso, mas tem que discutir, até porque tem que cortar bastante. Não tem um cara do governo que não vai lá e fala assim, tira essa coisa da gaveta do Alcolumbre, põe em votação aqui e resolve o problema.